Estatística. Hoje então vamos começar um novo assunto bastante diferente dos anteriores que nós vimos, que é chamado de estatística. Gente, estatística é uma área da matemática, só que é uma área tão grande que ficou tão grande, mas tão grande que ela parece que é até uma área sozinha, separada. Hoje em dia existe, por exemplo, até faculdade de estatística, né? Existe a profissão estatística, do estatístico. Então, o que o estatístico faz? O estatístico, de um modo geral, ele é a pessoa responsável por é responsável então por fazer pesquisas, não é isso? Obter esses dados, levantar esses dados e estudar esses dados, analisar esses dados. Um local, né, uma instituição que é muito famosa na questão da estatística, vocês já devem ter ouvido falar dela, é o IBGE, não é isso? IBGE, não é isso? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ué, professor, geografia? O que geografia tem a ver com estatística? Então, vamos ver que tem tudo a ver, não é isso? Porque, por exemplo, aonde que está envolvida a estatística? Aonde que está, que tipo de pesquisas são essas que o estatístico faz? Vamos analisar e pensar um pouquinho. Será que você também já não fez algumas dessas pesquisas estatísticas? Quando você está lá com a sua família e vocês decidem que querem ver um filme. Aí um fala, não, eu quero ver esse filme aqui. O outro fala, não, eu quero ver esse. Aí o outro, não, eu quero ver aquele. Então você está fazendo aí uma pesquisa. Qual filme vocês querem ver? E quem é o seu grupo de análise? O pessoal da sua família. Né? E qual filme é que vai vencer? Não é isso? É o que todo mundo quiser mais ver ele, não é isso? Então, a sua população era o grupo da sua família. Então, por exemplo, isso pode ser estendido para todo o Brasil. Por exemplo, quer fazer uma pesquisa sobre como anda o coronavírus no Rio de Janeiro. Tá vendo? Já apareceu aqui a geografia. Ó. A geografia do Rio de Janeiro. E a estatística vai ser sobre a população do Rio de Janeiro. Sobre o Brasil inteiro. Aí já vai ser muito mais gente. Então, a estatística tem a ver com esses assuntos. Começando então aqui com uma definição. Ó. População. Tá vendo? Ó? Geografia é população. Quem é a nossa população? A população, gente, é quem vai nos oferecer os dados para a pesquisa. Tudo bem? É o grupo de pessoas, grupo de objetos, que vai nos oferecer os dados para a pesquisa. Por exemplo, no caso da votação para ir no cinema, a população é quem? É a sua família. No caso, para ver como é que está o avanço do coronavírus no Rio de Janeiro, a população é quem? É o Rio de Janeiro, né? Isso são as pessoas do Rio de Janeiro. E também podem ser objetos. Por exemplo, a gente quer analisar qual produto de uma fábrica é o mais vendido. Então, qual vai ser a população? Vai ser os produtos da fábrica. Tá bom? Só que às vezes essa população fica muito grande, muito grande. Por exemplo, imagina analisar alguma coisa em relação ao Brasil inteiro. É muito grande. Então, às vezes não é possível, não se consegue a tempo entrevistar todas as pessoas, perguntar para todas as pessoas. Então a gente acaba pegando só algumas pessoas, que é chamado de amostra, não é isso? Então a amostra é uma parte da população, tá bom? Então, por exemplo, é um trabalho todo em conjunto com toda a sociedade. Então, a gente quer saber o número de pessoas que nascem por dia no Rio de Janeiro, né? Ou em São Paulo. Aí você vai vendo de cada estado, entendeu? Aí quem vai ter que te falar isso? Você vai ter que ir lá e perguntar. Os hospitais, eles têm um registro, cada hospital tem um registro de nascimento, não é isso? E vai passar para o IBGE para ele poder analisar esses dados. Eu quero saber a quantidade de pessoas no Brasil que está desempregado, entendeu? Então tudo aqui, né, depende do que você vai pesquisar, mas é todo um trabalho em conjunto, não é isso? Então, beleza, temos a estatística, né, que faz esse tipo de pesquisa, né, isso, com a população e com a amostra. Então, o primeiro passo é o quê? É você decidir quem vai ser essa população. E decidir, não, desculpa, o primeiro passo até antes desse é você decidir qual vai ser o tipo de pesquisa que você vai fazer, tá bom? O segundo passo é você decidir
quem vai ser a sua população, não é isso? E o terceiro passo é o quê? É você entrevistar, fazer aquela pergunta, e aí, você quer ou não quer? Por exemplo, o professor de educação física, gente, hoje vocês vão escolher qual esporte vocês vão jogar. Aí uns querem geografia, uns querem futebol, outros querem handball, por exemplo. Então a pesquisa vai ser o quê? Quem quer futebol ou quem quer handball, não é isso? E quem vai ser a população? Vai ser os alunos daquela turma, não é isso? Aí então vamos perguntar para cada um, fazer uma votação, né? Levanta a mão, quem quer isso? Levanta a mão, quem quer aquilo? Então vamos receber esses dados, não é isso? Vamos coletar esses dados. Aí depois vamos ter que tratar desses dados. Então a estatística, ela tem todo esse processo. Ela tem a ver com qual é a pesquisa que você quer fazer, quem vai ser a população que você vai avaliar essa pesquisa, não é isso? Entrevistar a população, coletar os dados e depois tratar das informações desses dados. Então vamos agora começar a ver os tipos de tratamento que podemos dar para a informação coletada, né? Que é o quê? É o rol. O rol é um dos tipos de tratamento que nós podemos dar para a informação coletada. O rol, gente, é o quê? É você pegar esses dados e colocar eles em ordem, tá bom? Tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. Vamos ver aqui por um exemplo numa pesquisa que pode ser aplicada esse rol aqui. Vamos lá então, porque não é qualquer pesquisa que nós podemos aplicar o rol, não é isso? Depende do tipo de pesquisa e do tipo de dado que você vai obter. Então, ó, é nessa pesquisa que vamos ver. Que pesquisa vai ser essa? Vai ser uma pesquisa seguinte. A gente está interessado em saber qual é a idade dos alunos da turma do 8º ano, tá bom? A gente está interessado em saber isso. Qual é a idade dos alunos da turma do 8º ano? É isso. A gente quer saber qual é a idade deles, qual é a idade que mais aparece lá na turma, entendeu? Qual é a menor idade, qual é a maior idade, entendeu? A maior idade é de um aluno de 18 anos. É quase impossível isso acontecer, né? Então, realmente 18 anos, a gente imagina que esteja fora do grupo, né, de idade dos alunos do 8º ano. É possível ter uma pessoa de 10 anos lá? É quase impossível também, né? Então, essa pesquisa, ela serve para isso, para você ver qual é a maior, qual é a menor, qual é a que mais aparece, qual é a mais frequente. Então, vamos numa turma de 8º ano, né? Vamos lá fazer nossa pesquisa e perguntamos para eles. Aí, eles me falaram assim, ó, fui perguntando um por um, né? Fui entrevistando um por um. Aí um falou, eu tenho 12. O outro, eu tenho 13. Aí o outro, eu tenho 14. Eu tenho 13 também. Aí o outro, eu tenho 14. Aí o outro, eu tenho 11. Olha, 11, ó. Já apareceu um 11. Será que vai aparecer um 10? Aí o outro, eu tenho 14. Entendeu? Você vai entrevistando um a um. Aí o outro, eu tenho 12. E você vê que é um trabalho grande, né? Então, geralmente essas pesquisas, elas são feitas assim. Tem mais de uma pessoa perguntando. Tem mais de uma pessoa fazendo essa pesquisa. É um grupo, né? Porque são muitas etapas. Eu tenho 15. Ó. Opa, apareceu um de 15. Eu tenho 11, eu tenho 12. Então, ó, esses são o quê? Os nossos dados, tá bom? Ó, essa é a nossa pesquisa, né? Isso. Quem é a nossa população? Nossa população é quem? São os alunos do 8º ano. Esses são os nossos dados. Só que tá vendo, ó? Eles estão fora de ordem, tá vendo? Ó? O 11 está aqui, o 12 está aqui, o 13 está aqui, o 15 está aqui. Estão fora de ordem. Então, ficar fora de ordem é uma coisa que complica muito quando a gente for querer avaliar. Por exemplo, eu quero contar os alunos que têm 12 anos. Eu vou ter que ficar, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Se tivesse em ordem, estaria mais fácil, mas melhor para contar. Então é isso que é o rol, a importância do rol. O rol, gente, a ordem pode ser ordem crescente, né, do menor para o maior, ou ordem decrescente, do maior para o menor. Mas vamos usar aqui a ordem crescente, do menor para o maior. Então, ó, se eu pegar aqui o rol, olha só como é que fica mais fácil, ó, o rol. Então, ó, eu já sei de cara, opa, tem 2 de 11 anos, 3 de 12 anos, 2 de 13 anos, 2 de 14 anos e 1 de 15 anos. Tá vendo como é que é mais fácil assim? Fica muito mais fácil de você lidar com esses dados, de você entender eles, se eles estiverem em ordem. Tá bom, gente? Então, vamos fazer agora uma tabela, né? Porque estatística tem tudo a ver com tabela, porque às vezes fica muito mais fácil você ver essa pesquisa aqui, não assim, mas numa tabela. Então, vamos ver aqui uma tabela, tá bom? Colocando a nossa pesquisa. Então, ó, está aqui a nossa tabela, tá vendo? Aqui está o que eu quero analisar, tá vendo? Eu quero analisar quem? As idades, tá vendo? E quais foram os dados que eu obtive? Olha, eu obtive
que tem alunos de 11 anos, também que eu tenho aluno de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, de 15 anos, tá bom? Então, ó, nessa tabela aqui eu botei o que eu quero pesquisar e os dados que eu obtive, tá vendo? Ó, tem aluno de 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? Então, ó, a gente pode agora fazer um outro tipo de estudo desses dados. Eu quero saber a quantidade. Eu quero saber quantos tem de 11, quantos tem de 12, quantos tem de 13, quantos de 14 e quantos de 15. Esse estudo se chama frequência. Tá vendo? Tá aqui. Frequência. Frequência é o quê? O nome já diz, né? É a frequência com que cada um aparece, tá bom? Ó, qual é a frequência da idade de 11 anos? Quantas vezes ela aparece? Olha, pelo rol fica muito mais fácil de ver, ó. Uma, duas, tá vendo? Aqui eu tenho que ficar procurando uma, duas. Então eu posso até esquecer, não reparar que tem um aqui e acabar contando errado. Então por isso que o rol é importante. Ó. Então ó, a frequência da idade de 11 anos é qual? Duas, né? Porque tem 2 alunos com 11 anos. A frequência da idade de 12 anos é quem? 3, porque tem 3 alunos, né, com 11 anos. A frequência do 13, né, de 13 anos é qual? 2 também, tem 2 alunos de 13 anos, não é isso? E a frequência do 14 é 2 também. E a frequência do 15, gente, é 1. Tá vendo? Então, ó, a gente pode, como eu já sei a frequência de cada um, fazer aqui mais uma parte na tabela, que é essa aqui, ó, o total, tá vendo? Total, vou botar aqui embaixo. O total é o quê? Eu tenho 10 alunos nessa turma, tá vendo? Então, eu já sei que é uma turma de 10 alunos, não é isso? E que eu tenho 3 de 12, 1 de 15, esses dados aqui que eu tenho, beleza? É a frequência da idade deles. E você? Você está no 8º ano? Se estiver no 8º ano, qual é a sua idade? Comenta aí pra gente. E você está entre qual? Entre 11, 12, 13, 14 ou 15? Ou até mais, ou 16, ou 17, ou 10 anos. Comenta aí pra gente, tá bom? Vamos lá, gente. É por isso que é importante, tá vendo? É fazer essa análise. Nessa análise eu sei o quê? Ó, o mais velho é 15 anos. Mas tem poucas pessoas de 15 anos. Tem uma só, não é isso? Ah, o mais novo tem 11. Tá bom? Ah, a idade que mais aparece, né, é a de 12 anos, tá bom? Então essa aqui é a frequência, beleza? A frequência é o quê? A quantidade de pessoas que têm 11 anos, nesse caso aqui, né? Mas a gente também pode, além de estar perguntando, né, sobre a frequência, tá perguntando isso aqui, né, esses dados aqui, a mesma coisa, 2, 3, 2, 2, 1, em dados de porcentagem. Agora, então, vamos analisar esses dados aqui em termos de porcentagem, tá bom? Vamos lembrar também o que é porcentagem, né? Porque fica mais fácil também de analisar, às vezes olhando a porcentagem. Para analisar a porcentagem, vamos estudar o quê? A frequência relativa, tá vendo? Então, para saber a porcentagem, é bom nós sabermos o quê? A frequência, não é isso? E o total, não é isso? O total que nós obtemos aqui. Porque, por exemplo, eu quero saber, gente, olha só. Aqui, ó, eu quero saber qual é a porcentagem dos alunos de 11 anos nessa turma. O que eu faço? Vou ter que pegar a frequência dele, tá vendo? Peguei a frequência, 2, não é isso? 2. Dividir ela pelo total, não é isso? Ou seja, entre 10 alunos numa turma, né? De 10 alunos numa turma, eu tenho 2 que tem 11 anos, tá bom? Então, ó, eu peguei a frequência, dividi pelo total, 10. Aí, ó, eu tenho essa fração aqui, beleza? Essa fração aqui, 2 sobre 10. Eu quero escrever ela em porcentagem, tá bom? Eu quero escrever ela em porcentagem. O que eu faço? Eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, ó, eu posso simplificar aqui o zero. Eu posso cortar esse zero com esse zero, tá bom? Então, vai ficar só 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. Só que, como eu multipliquei por 100, eu boto aqui no final o símbolo da porcentagem, tá vendo? Porcentagem é esse símbolo aqui. Então, ó, a minha análise dos alunos que têm 11 anos nessa turma em termos de porcentagem é aqui, 20%. Ou seja, essa turma, 20% dos alunos dela tem 11 anos. Então, agora para a idade 12, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa para a idade 12. Ó. Eu tenho o quê? Vamos ver aqui. Ó. Então, ó, do 13 anos, como também é 2, é a mesma conta aqui de cima. Vai ser o quê? 20%. De 14 anos, também é 2, vai ser a mesma conta. 2 sobre 10 vezes 100 dá 20. Agora, para os 12 anos, ó, que tem 3.
Então vai ser o quê? 3 sobre 10, não é isso? A frequência é 3 sobre o total 10, dividido, multiplicado por 100, né? Isso para saber a porcentagem. E é o mesmo processo, ó. Corta o zero com o zero, vai dar 30%. Não esquece do porcento. Então, nessa turma, 30%, né, tem 12 anos. E para o 15%, não é difícil, olha só. Para o 15%, tem 1. Então, vai ser 1 sobre 10 vezes 100, corta o zero com o zero, vai dar 10%. E no final, gente, se você somar, ó, 20 mais 30, 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 20, 90. 90 mais 10, 100. Então, no final, vai dar 100%. E, gente, será que sempre vai dar 100%? Sim, sempre vai dar 100%. Porque 100% significa o quê? Tudo. O total, tá bom? Então, realmente, o total é 100%, tá bom? Então, o total em porcentagem é 100%. O total em número aqui é 10, né? Isso porque tem aqui, só tem 10 alunos na turma, né? Isso. Ah, eu quero saber, então, quem é maior, tá vendo? Qual é a idade que mais aparece, né? Isso. Que os alunos mais têm no 8º ano. Então, ó, 30%, ó. Então, quem? 12 anos. Tá bom? Vendo aqui pela porcentagem. Ah, e a menor? A menor daqui é quem? 10%, né? Então, vou ver aqui, é o 15 anos. Ou também você pode olhar aqui na frequência, né? Ó, a 3 é maior, então é 12 anos. 1 é o menor, não é isso? Então é 15 anos, é a que menos aparece. Mas a gente também pode botar essa tabela aqui, esses dados aqui, num gráfico, tá bom? Num gráfico. Então vamos agora rearranjar esses dados aqui num gráfico. Tá vendo como é que é importante? Ó, fizemos uma pesquisa, pegamos o resultado, não é isso? Ajeitamos ele, colocamos em RAW e agora estamos fazendo um estudo desses dados, tá vendo? Então isso aqui é a estatística, tá bom? Vamos agora ver gráficos a respeito dessa pesquisa que nós fizemos. Então, ó, por exemplo, né, existem, gente, muitos tipos de gráficos, tá bom? Vamos aqui ver alguns, tá bom? O gráfico de barras, por exemplo, ó, gráfico de barras. Eu vou pegar aqueles dados e vou colocar num gráfico de barras. Vai ficar assim, tá vendo? Olha só. Olha que legal como é que fica, olha só. Então, ó, aqui estão o quê? Os meus dados, né, que é o quê? As idades, né? Então, ó, tem o 11, 12, 13, 14, 15, não é isso? E aqui tá o quê? O que eu acabei de analisar, né? A quantidade. Então, ó, nesse gráfico aqui fica muito claro você ver qual é a idade mais comum na turma do 8º ano, ó. 12, tá vendo? Por quê? É o que tem a maior barrinha, tá bom? E qual é a menos comum, ó? É que tem a menor barrinha, 15. 15 tem só uma pessoa e 12, né, tem 3 pessoas, tá bom? E o 11, 13 e 14, todos eles, né, tem 2 pessoas só, tá bom? Então esse é o gráfico de barras, tá bom? Aqui fica a quantidade de pessoas e aqui fica as idades dela, né? Mas lembra, aqui é a quantidade de pessoas, né, de alunos do 8º ano. Então esse aqui, gente, é o gráfico de barras. Também tem o gráfico, gente, de setores, que é conhecido como gráfico de pizza, não é isso? Porque ele é um círculo, tá bom? Então vamos colocar esses dados aqui nesse círculo agora e ver como é que nós vamos fazer isso. Por que os gráficos são importantes, gente? Porque a gente consegue olhar para eles, né, e já saber de cara qual é o resultado, tá bom? É muito mais fácil você saber que aqui, né, aqui tem mais, a idade mais comum é 12 anos, do que se você olhar para cá, aqui, ó, nos dados cru, tá vendo? Sem nem colocar em ordem, tá bom? Então fica mais bonito de você ver assim do que você ver assim, tá vendo? Fica muito mais bonito de você ver com o gráfico do que com o RAW, tá bom? Por exemplo. Então, mas a gente construiu o gráfico como? Pegando o RAW, montando a tabela. Ó. Eu sei que a frequência de 11 é 2. Eu sei que a frequência de 12 anos é 3, tá vendo? Então, essa tabela aqui ajudou a gente a fazer o nosso gráfico, tá bom? Vamos agora para o gráfico de setores. Então, gente, o gráfico de setores, ele é um pouquinho mais complicado de fazer do que o de barras, tá bom? Porque o de setores tem uma formulinha para a gente poder descobrir o ângulo de cada pedaço dessa nossa pizza. Então, ó, qual vai ser esse ângulo, gente? Vai ser assim, eu vou ter que pegar 360, tá bom? 360, dividir pelo total de pessoas, né? Pelo total de pessoas que foram pesquisadas, né? Que o nosso total deu quanto? Deu 10. É isso, você lembra lá da tabela que nós fizemos. Então, pegar 360 graus, dividir pelo total de pessoas, né? E multiplicar isso por quem? Pela frequência de cada grupo, né?
Então, pela frequência. A frequência de 11 anos é 2, né? Isso. A frequência de 12 anos é 3. Então, vamos ver como é que fica o nosso gráfico de setores, tá vendo? Ele fica assim. Tá vendo? Olha só que legal. Tá vendo? Vamos só um pouquinho antes analisar aqui com calma essas informações, tá bom? Então, ó, o nosso gráfico diz isso aqui pra gente, tá vendo? Ó, qual é aqui a maior parte, né? O maior pedaço desse gráfico? É o de 12 anos, tá vendo? É o de 12 anos, tá aqui, ó, pintadinho de azul, tá vendo? O de 12 anos, ele tem 108 graus, tá vendo? Isso significa o quê? Que a maior quantidade de pessoas na turma, né, tem 12 anos, né? O menor pedacinho é o de 15 anos, tá vendo? O gráfico aqui, ó, esse setor aqui tem 36 graus, tá vendo? É o menor grau de todos. E, ó, para a idade de 11, 13 e 14 anos, o gráfico, né, é igual, tá vendo? É igual. Estão todos branquinhos aqui. Porque todos têm um ângulo de 72 graus. Ah, professor, mas como é que eu monto, como é que eu descubro esses ângulos? É fazendo essas contas aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu quiser saber qual vai ser o ângulo, né, dos alunos que têm 12 anos, não é isso? 12 anos. Desculpa. 11 anos. 11 anos. Então, vou ter que pegar a fórmula 360 graus, dividir pelo total, que é 10, e multiplicar pela quantidade dos que têm 11 anos, que são quem? São quantos? São 2, não é isso? Então, ó, a mesma coisa de antes. Ó. Vamos cortar aqui o zero, ó. Corta o zero com o zero, vai ficar 36 vezes 2, que dá 72 graus, tá bom? Ó, é grau multiplicado por um número, fica grau, tá bom? Então, a parte que tem 12 anos, não é isso? O gráfico de setores de pizza vai ter que ter aqui no centro, ó, 72 graus, tá bom? Só que como os de 13 anos também tem 2 e os de 14 anos também tem 2, então todos esses três vão ter o quê? Ângulos de 72 graus. E como é que você marca esse ângulo aqui nisso? Você tem que pegar o transferidor, é isso, botar aqui no centro e ver qual vai ser o ângulo, fazer um pontinho e depois traçar, tá bom? Agora, ó, eu quero analisar agora o ângulo da parte no gráfico dos que vão ter 12 anos. Ó, 12 anos, gente, é o que? O total é 10, né? Isso, o total não muda, só que a quantidade agora muda. A frequência é quem? A frequência é 3, né? Isso, porque tem 3 alunos com 12 anos. Então, ó, corta, 36 vezes 3, 36 vezes 3 vai dar 108. Então, o ângulo vai ser qual? 108. E é o maior ângulo, então vai ser realmente o maior pedaço no gráfico, não é isso? E por último, né, o de 15 anos, né, ó, mesma coisa, né? Tem um só, a frequência é um só. Corta, não é isso? Vai dar 36 vezes 1, 36, tá bom? Então tem 36 graus aqui. Então é assim que nós montamos o nosso gráfico de setores, tá bom? E o nosso gráfico de barras, tá bom? Então vocês podem fazer como tarefa um exercício desse. É escolher algum tema para pesquisar, escolher quem vai ser sua população, pode ser seus amigos, pode ser seus familiares, tá bom? E entrevistar eles, sabendo qual a resposta, não é isso? E depois obter essa resposta, colocar ela em rol, se estiver como você colocar ela em rol, não é isso? E fazer uma tabelinha, não é isso? Com a sua pesquisa, a quantidade de pessoas, né, isso? Os dados que você obteve, a frequência com que cada um apareceu, né, isso? A frequência relativa, e construir um gráfico de barras. Por exemplo, você pode perguntar assim, qual é a sua série preferida? Aí você não pode deixar aberto, né? Você tem que saber escolher os seus dados de pesquisa. Qual é a sua série, a série preferida, né, isso? Aí você não pode deixar cada um falar uma. Porque cada um vai falar, eu gosto dessa, eu gosto daquela. E talvez nenhuma seja igual. Você pode botar assim, qual é a sua série preferida dentre essas 4? Qual que você mais prefere? Aí você bota assim, eu prefiro essa. Eu prefiro aquela. Eu prefiro essa. Eu prefiro essa, entendeu? Aí aqui vão ser quem? Séries, né? Aí aqui vão ser os tipos de série que você escolheu para analisar qual as pessoas preferem, tá bom? Então, gente, isso aqui é muito importante, é muito utilizado, tá bom? Até, por exemplo, para eleger o presidente, para eleger o governador. Então, tudo isso são pesquisas que são feitas estatisticamente. Para saber, assim, como é que a população está reagindo, né? Por exemplo, em termos de filme, né? Cinema. O filme é muito famoso, muitas pessoas gostaram dele. Por quê? Porque a grande quantidade de pessoas que foi no cinema ver ele, né? Isso. E falaram que era muito bom, né? Entrevistaram elas e muitos falaram que era muito bom.
Então isso indica, né, que o filme foi bom, entendeu? Então tem vários aspectos, vários assuntos que você pode tratar com a estatística, né? Isso, toda empresa hoje tem uma estatística, né? Tem um estatístico trabalhando nela para saber como é que estão os funcionários, como é que estão os produtos, analisando esses dados, né? Isso, se um produto está com uma avaliação muito ruim dos compradores do produto, né, dos consumidores, então a empresa vai ter que melhorar esse produto, entendeu? Então o estatístico ele ajuda nesses aspectos de tratar a informação. Vamos agora então, rapidinho, gente, aprender mais meios, né, de você lidar com essa informação, de você tratar, né, o tratamento da informação. Tratar essa informação aqui que nós coletamos, né, na nossa pesquisa. Vamos aprender mais ferramentas. Vamos aprender o que é moda, gente. O que é moda? Moda, ó, a gente usa, não vai escrever moda, a gente escreve só MO, tá bom? MO é moda. Aí você pergunta, professor, você agora é um estilista? Não, não é isso não. A moda tem vários significados, né? Tem a moda lá de moda, né? De roupa que a pessoa está usando, moda de cabelo, mas também tem a moda da matemática, tá bom? O que é a moda da matemática, gente? Ela tá lá dentro da estatística. O que é a moda, né? É o quê? É o dado que mais aparece, é o que tem maior frequência. Então não é difícil nós analisarmos isso, não é isso? Vamos olhar lá para a nossa pesquisa que foi feita, olha só. Qual é, gente, o que mais aparece? Qual é, da pesquisa que nós fizemos, qual é aqui da idade, né, que foram as idades, qual é a que mais apareceu? Aqui tem 12 anos, né, Aqui tem 12 anos, tem 3 pessoas, não é isso? É só ver aqui, a frequência dela é 3, que é a maior de todas. A frequência relativa é 30%, que é a maior de todas, tá bom? Então, 12 anos. Então, qual é a minha moda aqui? Qual é a minha moda nessa pesquisa? A minha moda é o quê? É o 12, tá bom? Então, minha moda é o 12. Então, na pesquisa que vocês forem fazer, vocês vão ter que também descobrir qual é a moda, que seria, por exemplo, a série que foi mais votada. Professor, e se tiver empate? Se tiver empate, gente, a moda vai ser quem? Vai ser as 2 séries que foram mais votadas. Por exemplo, aqui, se eu tivesse mais uma pessoa de 13 anos, tá bom? Então ficaria 3 e 3, tá bom? Então qual seria a moda? A moda seria 12 e 13. Como nessa aqui só o 12, né, teve uma que foi a maior de todas, que foi há 12 anos, né? Então é só 12. Mas se tiver empate na maior frequência de todas, então a moda vai ser as 2. Ou seja, a moda, né, o que mais está em moda, o que mais está aparecendo, o que mais acontece é o quê? Que as pessoas tenham 12 anos ali no 8º ano. É isso que essa análise do dado, né, indica para a gente. Uma outra análise que nós podemos fazer, né, com os dados, gente, é o quê? É a mediana, tá bom? O que é a mediana, gente? A mediana a gente vai usar como MD, tá bom? Mediana, gente, é o quê? É o dado do meio, tá bom? É o do meio mesmo, é o do meio, não é isso? Só que, gente, a mediana, ela engana muita gente. Por quê? Para você descobrir o dado do meio, né, você tem que botar primeiro tudo em ordem, tá vendo? Tem que estar na ordem, tem que botar os dados em ordem. Então você vê como é importante, né, a questão do rol, tá bom? Como é importante a questão do rol. Por exemplo, mas a mediana é uma coisa que a gente não pode usar em todas as pesquisas. Por exemplo, se você for pesquisar a série preferida das pessoas, né? Isso não existe a série do meio, né? A mediana aqui é quando os dados que você obtém são números, tá bom? A gente pode usar ela quando os dados que nós obtemos são números. Então vamos ver aqui algum exemplo da mediana. Aqui, eu fiz uma pesquisa estatística, né? Não importa qual foi, eu fiz uma pesquisa estatística e eu obtive, por exemplo, os dados 7, 1 e 4, tá bom? Por exemplo, olha só, um exemplo. Eu quero saber, né, dentre os meus irmãos, tenho 3 irmãos, tá bom? Quero saber dentre os meus irmãos quais deles a quantidade de copos de água que cada um bebe por dia. Aí um me respondeu, essa é a minha pesquisa, beleza? Minha população é quem? São meus 3 irmãos. Aí um me respondeu, eu bebo 7 copos de água por dia. O outro me respondeu, eu bebo um só. Então, tá mal, tem que beber mais, né? Beber água saudável. E o outro falou, eu bebo 4. Então, beleza. Então, meus dados são quem? 7, 1, 4, beleza? Então, vou calcular o quê? A mediana deles. A mediana é o do meio, né? O do meio aqui é quem?
1. Então essa aqui é minha mediana. Não é isso? Mentira, mentira. Por quê? Primeiro eu tenho que botar o quê? Tenho que botar na ordem. Então, ó, colocando na ordem, tcharam, vai ficar como? Ó? Quem é que é a ordem? Ó? Começa do 1, né? 1, depois 4, depois 7, não é isso? Então a mediana, né? A mediana desses dados aqui é quem? É o 4, tá bom? Então a mediana que eu obtenho aqui é 4. Viram só, gente, como é que as pessoas erram bastante a questão da mediana? Elas esquecem de botar na ordem, tá bom? Em concurso, a pessoa erra muito isso, né? Já vai botando lá e tem a opção para marcar 1. E você marca e erra, tá bom? Então essa aqui, gente, é a mediana, tá bom? A mediana aqui é 4. A mediana, ela não dá assim nenhum indício pra gente. Ela só diz qual é o do meio, tá bom? Qual é o do meio. Ela é importante para alguns outros tipos de pesquisa, né? Mas lembra, ela sempre pode ser usada, só pode ser usada quando tiver números, tá bom? Porque aí você tem como colocar na ordem, tá bom? Mas a moda não. A moda, ela pode ser usada para qualquer tipo de pesquisa estatística. Porque ela é o quê? Ela é o dado que mais aparece na nossa pesquisa. Vamos aqui então agora ver mais exemplos, né, da aplicação da mediana, né? Porque você viu que no outro caso, né, eu tinha só 3 dados, né? Isso, 3 dados. Então foi fácil achar o do meio. Mas como é que eu faço, né, quando eu tenho 4 dados, né? Qual é o do meio aqui, né? Vamos ver sobre isso, tá bom? Então, de novo, eu fiz uma pesquisa estatística, né, com meus amigos, né? Eu escolhi, minha população vai ser 4 amigos só, tá bom? Porque assim, isso também é bom para vocês fazerem na pesquisa de vocês. Não perguntar para vários, assim, você limita o grupo, né? Bota assim, vou perguntar para 10, né? Ou vou perguntar para 20. Hoje em dia, né, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, é muito fácil você ficar fazendo esse tipo de pesquisa, muito fácil. No Instagram tem até como você fazer uma postagem, né, já botando para a pessoa clicar sim ou não, né, isso. Então isso também tem a ver com a pesquisa que você pode usar. Você pode usar isso nos seus dados de pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Aqui, a pesquisa que eu fiz foi a seguinte. Eu perguntei para 4 amigos meus. Quanto tempo por dia, quantos minutos, né? Quantos minutos por dia você estuda? E aí, quantos minutos por dia você estuda? Um respondeu 10 minutos. O outro respondeu, rapaz, eu estudo só 4 minutos por dia. E vocês, gente? Me respondam aí vocês. Vocês estudam quantos minutos por dia? O outro falou, não, eu estudo 130 minutos por dia. Isso aí é o quê? Dá 2 horas e 10 minutos, né? O cara é bom. O outro falou assim, não, eu estudo só 3 minutos por dia. Então, gente, qual é o do meio aqui, né? Espero que vocês não caiam nesse engano, né? De já querer achar que é a resposta. Lembra? Primeiro temos que colocar em ordem. A mediana primeiro tem que colocar em ordem para depois você descobrir. Então, ó, 3, 4, 10, 13, tá bom? Então, gente, a mediana aqui, gente, tem aqui alguém do meio? Não tem, né? Ninguém aqui é do meio, não é isso? Então, os do meio, né? Então aqui, na verdade, quando a quantidade de dados que nós tivermos, né, for par, não é isso? For par, e aqui é par, né? Nós temos 4 dados, né? Os do meio são sempre 2, tá bom? Quem aqui são os do meio? Fica claro você ver, né? É o 4 e o 10, tá bom? Esses são do meio, esses são os do meio. Então, como é que eu vou fazer para descobrir quem vai ser a minha mediana desses dois? Eu vou somar os dois do meio e vou dividir por 2. Ó. Então, a minha mediana vai ser quem? Eu vou somar os dois, 4 mais 10, e vou dividir por 2. Vou somar e dividir por 2. Então, vai ser 14 sobre 2, que vai dar 7. Então, ó, a minha mediana, ela tá aqui no meio, né? 7, não é isso? Ninguém disse que estuda 70 minutos por dia, mas a minha mediana, né, ela indica qual é o meu dado central, o meu dado do meio, tá bom? Então, ó, alguns estudam 3 minutos, outros 4, outros 10, outros 130 minutos, mas ninguém estuda 7 minutos, né? Mas tanto faz, não importa, a mediana ela me dá o termo que é do meio aqui, tá bom? Do meio. Então vamos agora analisar a nossa mediana daquela primeira pesquisa que nós fizemos, não é isso? A primeira pesquisa que nós fizemos, que era da idade dos alunos do 8º ano. Então, ó, quem aqui vai ser a nossa mediana, gente? Primeiro, repara o seguinte, ó, 10, não é isso? A gente tem, ó, um número par de dados, não é isso? A quantidade par de dados. Ó, aqui, ó, nossos dados estão aqui em rol, não é isso? E repara, ó, nós já colocamos eles o quê? Na ordem, tá bom? Porque a mediana tem que ser na ordem, tá bom?
Então, ó, 10, tá bom? 10. Então, eu sei que vão ter dois. Vão ter dois termos do meio, né? Dois dados do meio. Então, ó, esse não é, ó. Vou pegando pelas pontas para ver qual do meio, ó. 11, 15, 14. Então, ó, o meu do meio tá aqui, tá vendo? É o 12 e 13, tá vendo? É o 12 e 13 aqui do meio. Esses são os do meio, tá vendo? Por quê, ó? Vai sobrar aqui quantos? 1, 2, 3, 4. Vai sobrar 4 aqui. E vai sobrar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 aqui. Então, os meus do meio aqui são quem? 12 e 13, tá bom? Então, eu vou lá e vou calcular agora a minha mediana deles. É o quê? A mediana vai ser quem? 12 mais 13 dividido por 2, não é isso? Quando é par, eu pego os dois do meio e divido por 2. Somo e divido por 2. Vai dar 25 dividido por 2, dá 12,5. Repara que 12,5 realmente, 12,5 está aqui, ó. Entre 12 e 13 está o 12,5, tá bom? Que é o 12,5, tá bom? Então essa aqui é a minha mediana. Tudo bem, gente? Se você quiser saber a posição do meio, né, para não ter que ficar fazendo esse trabalho todo aqui de ficar fazendo assim, 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 V, se você quiser saber só a posição do termo do meio, é o seguinte, né? A mediana não é par, não é isso, não é par. Então, por exemplo, aqui não tem 4. Aqui tem 4 dados, né? Então, você pega o 4, né, e divide por 2, tá bom? Vai dar quanto? 2, né? Isso dá 2. Então, ó, isso significa o quê? Que o segundo termo vai ser o primeiro, que é o do meio. Ó. Então, ó, 1, 2. Então, esse aqui é o primeiro, que é o do meio. E o segundo vai ser o próximo. Então 2, 4 e 10, tá bom? Então, ó, é o meu segundo termo e o meu terceiro termo, tá bom? Os meus termos do meio. Naquele caso aqui, né? Como tem 10, pega 10 e divide por 2. Vai dar quanto? 5, né? Então, o meu quinto termo vai ser o do meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu quinto termo, que é o do meio. E o próximo, o sexto termo, né? O sexto dado, vai ser o 13. É também o outro termo, que é o do meio. Tá bom, gente? Então, é assim que a gente vê a posição dos termos do meio quando é ímpar. Quando é par a quantidade, né? Quando vai ter 2. E quando for ímpar, né? É mais fácil ainda, né? Quando for ímpar, é só você ver. Não tem 3 no meio? 3 no meio, né? Tem 3. Desculpa. Tem 3 dados, né? Tu soma 1. 3 mais 1 dá 4, né? Agora pega esse 4 e divide por 2, tá bom? Então vai ser o meu segundo termo, tá bom? Meu segundo termo. Então, ó, primeiro, segundo. É o segundo, tá bom? Então, sempre que for ímpar é assim, tu soma 1 e divide por 2 a resposta, que você vai achar a posição do termo do meio. E esses esquemas para achar a posição é bom quando a gente tem uma quantidade muito grande de dados, né? Para calcular a mediana é muito complicado você ficar contando assim. Ainda mais se for par, né? Então, assim é um modo legal. Vamos ver mais 2 casos, né, para tratar a informação que nós obtemos na nossa pesquisa. Medidas e estatísticas, gente. Vamos agora aprender mais ferramentas para tratar os dados que aparecem na nossa pesquisa, tá bom? Existem várias, gente, várias mesmo. Mais do que vamos ver aqui. Mas essas aqui já são ótimas para nós tratarmos os dados da nossa pesquisa, tá bom? Medidas estatísticas. Vamos ver, gente, a média aritmética. A média aritmética, gente, a gente escreve ela como MA, tá bom? MA, média aritmética. Gente, essa medida aqui, esse tipo de medida aqui que vamos fazer, é um tipo de medida com os dados, tá bom? Por exemplo, você pode medir várias coisas. Ah, vou pegar uma régua e vou medir quantos centímetros tem daqui até aqui, tá bom? Eu estou medindo essa folha, tá bom? Essas medidas, nós vamos medir os nossos dados que vamos obter na nossa pesquisa. Só que essas medidas que vamos ver agora são medidas centrais. Então, ela, assim mais ou menos parecida com a mediana, né? Ela vai nos dar mais ou menos o dado central, o dado que mais aparece, essas coisas, tá bom? Então, quem é a média aritmética, gente? A média aritmética, ela é o quê? É uma conta que nós fazemos com os nossos dados. Vamos pegar todos os dados que nós obtemos, vamos somar todos eles e depois dividir pela quantidade de dados, tá bom? Olha só então, vamos lá. Ó, média aritmética, tá bom?
Ó, vou somar, vou fazer esse cálculo com aquela primeira pesquisa que nós fizemos, tá bom? De alunos do 8º ano. Então, ó, vou somar, tá vendo? Todos os dados que eu obtive. 11 mais 11, mais 12, mais 12, mais 12, mais 13, mais 13, mais 14, mais 14, mais 15. E vou dividir pela quantidade. É sempre assim para a média aritmética. Soma tudo e divide pela quantidade. Se você fizer isso, vai obter o quê? Vamos obter 127 dividido por 10, tá bom? Que é muito fácil fazer essa conta. É só a gente andar com a vírgula para trás. Vai dar 12,7. O que isso significa para a gente? Existe idade, gente. Existe idade de 2,7 anos? Não existe. 12,7 anos? Não existe, né? Então a gente pode simplesmente chegar aqui, ó, e nem fingir que nem tem essa vírgula aqui, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. A média aritmética foi quanto? Foi 12, tá bom? Foi 12. Aqui eu errei aqui, sem querer eu errei, tá bom? A média aritmética, vamos arredondar ela aqui para 12, tá bom? Então, o que ela indica pra gente? Indica que a média dos alunos que estão nessa turma de 8º ano é o quê? 12 anos, tá bom? A média aritmética, gente, é muito usada no futebol para saber, por exemplo, a média de gols, né? Isso, a média também que você tem, né? Por exemplo, você faz 2 provas, né? Aí você pega soma as duas, né? A nota das duas e divide por 2. Isso é uma média aritmética, tá bom? Se tiver só 2 dados, né, numéricos, e lembra, essa medida aqui, gente, é para dados que são números, tá bom? Se tiver só dados numéricos, a gente vai ter que somar os dois, né, e dividir por 2, porque tem só 2, desculpa, se tiver só 2 dados numéricos, vamos ter que somar os dois e dividir por 2, porque tem só 2. Aqui, como tem 10, dividimos por 10, e nós vemos que a resposta deu 12, tá bom? Então, isso significa o quê? Que a média de idade, né, nessa turma de 8º ano é 12 anos. Vamos ver mais um tipo de medida, né, que é a média geométrica. Então tem a média aritmética e vamos fazer agora a média geométrica. O que é então, gente, a média geométrica? Ela é chamada de MG, tá bom? Então, a média geométrica é o seguinte, vamos ter que multiplicar todos os números dos nossos dados, né? Todos os números, e tirar a raiz deles, mas a raiz, a quantidade de números vai ser o índice da raiz. Então fica difícil fazer a média geométrica, por exemplo, daqueles dados que nós tivemos, né? 11, 11, 12, 12, 12. Imagina, multiplicar todo mundo e depois tirar a raiz de índice 10. Vai ficar muito grande, né? Então não vale a pena. A média geométrica, vamos ver ela então aqui aplicada no exemplo onde tem só números menores. Então, eu fiz uma pesquisa e obtive 2 dados, né? 8 e 2, tá bom? Então, qual é a média geométrica entre eles, tá bom? Vai ser quem? Vou multiplicar eles 2 e vou tirar a raiz de índice 2, porque eu tenho só 2 números, 8 e 2. Então, vai ficar a raiz de 16, que é 4. E agora, se eu chegar aqui e também calcular, aproveitar, né, para treinar a média aritmética desses números. Então, como tem só 2 números, eu vou somar eles e vou dividir pela quantidade, que é 2. Tá vendo? Então, ó, 2 mais 8 dá 10, dividido por 2 dá 5, tá bom? Então repara que a média aritmética ficou maior do que a geométrica. E repara que as duas estão aqui, ó, entre esses dois termos, tá bom? Então essas médias, elas são médias centrais. Ela sempre fica geralmente no meio dos dados que você tem. E isso aqui não é uma coincidência, tá? Que a média aritmética foi maior que a geométrica. Isso é uma regra geral. Sempre a média aritmética ela é maior ou igual do que a média geométrica, tá bom? E ela vai ser igual quando? Quando os números forem iguais aqui. Se aqui forem números iguais, a média geométrica vai ser igual à média aritmética. Você pode testar, fazer, por exemplo, 2, 2. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, lembrando que a média geométrica e a média aritmética, elas só podem ser usadas para números, tá bom? Dados que são números, dados numéricos. Então, fiquem espertos aí com a média geométrica, a média aritmética e toda essa questão da estatística, de tratar os dados, e preparem a sua pesquisa estatística, escolhendo o tema, a população que você vai perguntar, pode ser só 10 pessoas, tá bom? E é bom que essa pesquisa tenha dados numéricos para você poder calcular as médias, a média aritmética, para você poder calcular a mediana e também encontrar a moda, né? Então, grande abraço, tudo de bom e bons estudos!